Olá você, colega vigilante da MAP. Hoje é um dia especial, um sábado, 20 de janeiro, mês indo embora, aí, o primeiro mês do ano e o carnaval se aproximando. Mas nós estamos aqui diretamente dos nossos estúdios, criado para dialogar com você, a ferramenta de comunicação entre o nosso Cid Vigilante Bahia e você, trabalhador e trabalhadora. Estúdio que está localizado aqui na nossa sede, sítio a Rua do Gravatá, número 23, Nazaré, e que está também à disposição de parceiro, de você, colega vigilante, que quiser fazer um podcast, dialogar com a sua comunidade, né? Trazer informações para um ambiente social, a preocupação social, aquela conversa boa com outras categorias e até mesmo com a sua comunidade. Eu quero dizer que o nosso estúdio também está à sua disposição dos nossos associados, né? Basta fazer a agenda aqui, conversar com nossa Ascom, no nosso setor de comunicação, e você será orientado, né, a forma de utilizar essa ferramenta. Mas eu quero falar hoje com você, colega vigilante da empresa MAP. MAP Segurança, MAP poderosa, a MAP que tem 16 anos na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e a gente não entende o porquê que o Estado, que o governador Jerônimo não autorizou ainda, não determinou, melhor dizendo, essa licitação. Estamos acompanhando de perto e na próxima semana vamos passar mais informações para você, trabalhador e trabalhadora. E hoje nós vamos falar aqui de MAP. Nós vamos falar de MAP, a poderosa do nosso segmento, a maior empresa do nosso segmento, o que tem o maior volume de trabalhadores, porque a MAP vira e mexe, cria um determinado ambiente assim que gera nos nossos colegas uma expectativa, uma revolta, uma indignação, um fala-fala, né? A MAP que atuou aí durante muitos anos, né, obrigando o trabalhador a fazer acordo, retendo 20%, que é uma grande discussão, inclusive, que está sendo feita no âmbito dos órgãos fiscalizadores. Mas a MAP também surgiu agora com o tal do ponto eletrônico, o REPA, o ponto eletrônico alternativa, né, o registro eletrônico de ponto alternativo, que está previsto inclusive no artigo 671 da CLT. Mas a grande questão não é o fato da MAP estar implementando o ponto eletrônico. A grande questão, obviamente, não é essa, até porque nós temos feito isso como previsão na CLT, né? E a gente também tem várias outras empresas de segurança que já atua com essa prática. O ponto eletrônico é um instrumento, inclusive, que bem utilizado atende às expectativas do trabalhador. Algumas informações importantes que você pode ter eletronicamente. Mas a grande questão da MAP, que a gente quer discutir aqui com o trabalhador que gerou essa preocupação, é exatamente a forma de usar isso, né? Obviamente que no Brasil a gente não tem nenhuma legislação, não há regulamentação do uso. Existe uma portaria, obviamente, mas não há regulamentação do uso. Mas, por princípio, a gente sabe, e isso é regra, não é exceção, que a empresa não pode utilizar de equipamentos do trabalhador, de propriedade do trabalhador. Imagine se a empresa quiser usar o seu carro, o carro do vigilante, para fazer a fiscalização, né? O empresário, quando ele abre uma empresa, quando ele decide ser empresário, ele visa lucro. O resultado, né, é o lucro para beneficiar ele, para ter as condições que tem, né? Ter lancha, ter navio, ter avião, ter helicóptero, ter mansões, ter casa no exterior, ter mansão nas ilhas, poder viajar para o Egito, para a Grécia, seja para onde for. É em função da criação da empresa que ele criou para possibilitar isso, né? Mas quando ele cria uma empresa, existe um princípio também que chama o risco da atividade. E qualquer situação que gere prejuízo a ele está vinculada exatamente a esse risco. Se por incompetência não conseguir estabilizar uma empresa, né, se por outros meios, por meios ilícitos também, se apropriar de bem e gerar prejuízo à empresa e com isso
que é muito comum, inclusive, nas empresas de segurança, e isso está tudo em função do risco da atividade, né? Então, a empresa, em especial a MAP, não pode exigir que o vigilante que adquiriu seu aparelho celular através de seus esforços, porque diferentemente do empresário, né, que cria uma empresa visando lucro, o trabalhador, o vigilante, quando vai trabalhar, ele troca a força de trabalho por seu salário. Esse salário não é lucro, esse salário é resultante dos seus esforços e da sua força de trabalho que ele coloca à disposição da empresa. E o resultado disso, esse salário, é exatamente, esse salário inclusive é sagrado, tem um caráter social, porque é para manutenção da família, né, de esposa, filhos e demais familiares, e o salário proporciona a manutenção, que na verdade, né, às vezes nem dá, né, para você manter a família com apenas um salário ou com um determinado salário, como é o caso do salário mínimo, por exemplo, né? Então, em função disso, a empresa não pode exigir que o trabalhador utilize os seus celulares, sua internet, para fazer a marcação de ponto. Muito pelo contrário, a empresa deve oferecer as condições, né, e equipamentos para que esse ponto seja realizado. Ou seja, a MAP tem que oferecer ao trabalhador um aparelho celular compatível, né, com o sistema que ela quer implementar na empresa, e oferecer internet compatível também que atenda a você, trabalhador, possibilitar fazer a marcação do ponto. Você que trabalha 12 por 36, você tem que chegar pela manhã, marcar às 7 horas da manhã e marcar a saída às 19 horas. E essa é uma outra preocupação. A preocupação da implementação do cartão de ponto eletrônico, o REP, né, registro eletrônico de ponto alternativo, como nós chamamos lá, que está previsto na CLT, né? É uma outra preocupação, porque as orientações e, né, o que tem nos chegado aqui de informações é que a empresa, né, você que trabalha no regime 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho e 36 de descanso, faça também, além da entrada e da saída, faça o apontamento de horário entre jornada, ou seja, você vai marcar lá o seu ponto meio-dia e marcar o retorno 1 hora da tarde, registrando que você fez o seu intervalo entre a jornada de 1 hora. Veja só qual é a preocupação do sindicato, dos trabalhadores, e que a gente vai precisar estar dialogando, até porque existe posicionamento da Justiça, do próprio Ministério Público. O entendimento geral é que a empresa deve oferecer o equipamento, ou seja, o aparelho celular e o chip de internet para que você tenha internet em condições. E olhe que no estado da Bahia, 417 municípios, mesmo com celular de ponta, mesmo com a melhor internet 5G, né, do mundo, em determinados municípios também isso não vai funcionar. Não vai funcionar com o tempo. Ah, mas funciona offline, né? Offline não dá a segurança que o trabalhador precisa. Há controvérsia. Uma outra questão, e aí é isso que a gente precisa tratar e esclarecer para você, trabalhador. O fato da empresa implementar o cartão de ponto, ou seja, o REP, registro eletrônico de ponto alternativo, chamado REP-A, previsto no artigo 671 da CLT, além, né, de gerar todo esse descontentamento do trabalhador em função, né, de querer instalar no seu celular, no seu aparelho pessoal, né, utilizar a sua internet pessoal, né, em um estado que tem fragilidade no sentido de atender, né, a internet atender aos trabalhadores e às pessoas, à sociedade em geral. O serviço público muitas vezes em determinados municípios não funciona a contenda em função da internet, né? A gente quer chamar a atenção para dois aspectos. E você, vigilante da MAP, deve ficar muito atento a isso. A MAP sempre andou, né, buscando meios de tirar de você determinado direito.
um dos principais objetos de discussão, inclusive, que se faz até hoje, é a obrigatoriedade do acordo onde a empresa ficou com 20% do FGTS do trabalhador. Verba, inclusive, carimbada e destinada desde a planilha ao pagamento da multa rescisória do FGTS. Que é a discussão que está sendo feita aí a nível do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, para decidir se isso é erário, se a empresa tem que devolver aos trabalhadores que foram demitidos, ou se a empresa pode ficar para ela, que é o menos provável. Porque ninguém pode ficar para si daquilo que não tem a propriedade. Ninguém pode ficar para si daquilo que não é diretamente seu, e sim de um terceiro. Há uma apropriação aí. Precisa só se definir se é uma apropriação do erário, e que se for apropriação do erário isso é crime, ou se ficou com a parte de um valor, de um crédito que era destinado ao trabalhador. Mas vem aqui, porque aqui é o nosso estúdio, Cine Vigilante Bahia. Aproveite e acesse nosso canal, inscreva-se no nosso canal que você vai ficar bem informado. Nós temos as nossas redes sociais aí, o Instagram, pode acessar o nosso @, o canal do podcast Classe Armada no YouTube, né? E diretamente aqui, em vez de quando, a gente solta um spoilerzinho, um reels, etc, para passar informação para você. Mas vem aqui, por gentileza, que nós vamos falar aqui de duas questões preocupantes e que podem incidir diretamente no seu salário, com a implementação desse REP A, do Registro Eletrônico de Ponto Alternativo, que esse REP pode ser um REP no seu contra-cheque. Isso é MAP trazendo mais essa forma de, talvez, de lhe dar uma rasteira, de tirar uma pontinha, de evitar que você tome uma geladinha no final de semana, ou até mesmo pode estar indo e descendo a ladeira aí o dinheiro do pagamento do recibo de energia, né, do recibo da água, a merenda do neném. Porque a partir do momento que a empresa diz para você, trabalhador, você tem que fazer o registro às 7 da manhã quando entra, ao meio-dia, à 1 da tarde e às 19 horas. Você trabalha 12 por 36, vai fazer 4 registros de ponto, né? Mas a gente tem uma grana que a gente recebe, chamado intervalo entre a jornada, exatamente porque a gente está se sacrificando, né? A gente se sacrifica, trabalha 12 horas num dia, em função de ter trabalhado muito nesse dia, a lei nos possibilita um descanso de 36 horas. E pelo fato de você não ter o tempo disponível, em função de vários aspectos da atividade, de localização, etc., que a gente não vai adentrar nesse mérito, você ganha um intervalo entre jornada. Mas a partir do momento que você, trabalhador e trabalhadora, está fazendo um registro, né, através do REP-A, Registro Eletrônico de Ponto Alternativo, dizendo lá que você está saindo para descanso, que você está tendo intervalo entre a jornada, você sabe o que é que pode acontecer? No final do mês, o seu intervalo entre a jornada não ser pago. A empresa retirar isso em função de que você está dizendo, como existe muitas manobras hoje aí por aí, a gente combate ativamente essas questões. O intervalo entre a jornada, companheiro, é muito cobiçado, viu? Muito cobiçado. 100 e poucos reais mensais, imagine, de vários trabalhadores. E a partir do momento que você revista no seu cartão de ponto que você está tendo intervalo entre a jornada, porque quem trabalha 12 por 36 sabe que no papel lá, quando a gente assina, é de 7 às 19, sem intervalo. Mas se você, além de estar lá no seu aparelho, você vai dizer para a empresa que você está tirando um intervalo entre a jornada, consequentemente você está afirmando, né, concedendo prova para a empresa que você está descansando durante aquele período. Consequentemente, apesar da empresa receber no contrato, né, que os contratos, as planilhas prevê o pagamento do intervalo entre a jornada. Obviamente que
a empresa não vai lhe pagar. Então, esse é o risco de você marcar e seguir a orientação da MAP, e a gente já está, inclusive, notificando a empresa. Essa questão nós vamos tratar a nível de Ministério Público. Não há um outro ambiente para tratar que não seja o Ministério Público, inclusive você também pode utilizar os canais de denúncia do Ministério Público, inclusive denúncia anônima, né? Preservando a fonte, ou seja, preservando você, trabalhador, né? Para nos ajudar a fundamentar, né? E provar que realmente a empresa está atuando dessa forma. Pode estar querendo retirar de você o pagamento do intervalo entre jornada, assim como retirou os 20% do FGTS. E olha, para retirar o 20% do FGTS, tinha que ir lá fazer um acordo. E agora, para retirar o valor do intervalo entre a jornada, basta você dizer lá no ponto eletrônico, no REP, e eu não acredito que algum trabalhador tenha instalado isso no seu aparelho. A orientação do nosso sindicato é que você não tem obrigação, é o que está previsto em várias decisões, inclusive, posicionamento do Ministério Público, decisão na Justiça do Trabalho, inclusive condenando a empresa a pagar danos morais, né, em função dessa exigência, que é descabível, é imoral, é ilegal e é extremamente descabível. A MAP nos surpreende, né? Ou melhor, não é nenhuma surpresa, a prática, né, nociva aos trabalhadores, as práticas desrespeitosas aos direitos dos trabalhadores, dos piores patrões do Brasil, para a gente não é nenhuma surpresa. Então, voltando aqui sobre o intervalo, muito cuidado e muito zelo, essa informação não pode ser registrada de forma alguma. E uma outra, olha que nós já falamos aqui de duas preocupações. A primeira é de instalar num aparelho que a empresa não concedeu, de um patrimônio que é do trabalhador, adquirido com muitos esforços, e parte talvez não atenda, né? Você não tem um celular compatível para instalar o aplicativo, e a empresa vai querer, inclusive, que você compre um aparelho novo. Daqui a pouco vai querer comprar essa marca americana aí, caríssima, né? Para poder instalar um benefício, melhor dizendo, um aplicativo, um sistema que é benéfico à empresa, que vai ajudar a empresa a tirar um direito previsto na convenção coletiva, né? Segundo, a questão do intervalo entre a jornada, né? E agora o maior e mais cobiçado, né? Porque assim como o ouro, que é objeto de cobiça, né? O ouro foi um dos metais que mais provocou e provoca a morte até hoje. Dinheiro, ouro, patrimônio, né? A cobiça e a ganância está voltada para isso. E você, trabalhador vigilante, precisa estar muito atento, ter muito cuidado e muito zelo, assim como a gente tem com patrimônio de terceiro, né? O vigilante que trabalha em carro forte, o vigilante que trabalha no Banco Central do Brasil, o vigilante que trabalha nas agências bancárias, trabalha em joalherias, né? Que tem muito zelo com o patrimônio do terceiro, a gente também precisa ter muito zelo e cuidado com o nosso patrimônio. O que acontece, pessoal? A gente tem um adicional chamado adicional de boa permanência. Adicional que só tem aqui no estado da Bahia. É por isso que quando as pessoas falam que aqui a gente tem o pior salário, a gente refruta, porque esse adicional é parte do salário. Esse adicional, inclusive, foi criado, né, quando a gente tinha um sindicato patronal mais sensível, né, criado exatamente para proporcionar ao trabalhador uma melhor remuneração, né, porque quando retira esse adicional de boa permanência, a remuneração cai muito, né. E nós conseguimos, através de um processo de negociação, gerar esse adicional saísse de 8,5%, como a gente recebeu por muitos anos 8,5%, até 25%. Portanto, agora, a partir de janeiro de 2025, com a nova convenção coletiva, o adicional de boa permanência vai passar a ser 25% do piso. Então o vigilante na Bahia, além do piso, vai ter mais 55%, né,
de percentuais em cima desse salário, desse piso, que é 30% da periculosidade mais 25% da boa permanência. Enquanto que outros estados aí só tem o salário e o adicional de periculosidade 30%. Mas tem uma particularidade esse adicional. Esse adicional ele foi feito assim para beneficiar o trabalhador. É um adicional de assiduidade, ou seja, um adicional destinado àqueles trabalhadores que são efetivos, que trabalham, que chega no horário, que não falta, né, injustificadamente. Trabalhador que profissionalmente se dedica ao exercício da sua profissão, que é uma profissão digna, independente de qualquer profissão, qualquer trabalho que você troque a sua força de trabalho, você dê sua força de trabalho em troca de um salário, o resultado disso é a manutenção e sustento de seus familiares. São trabalhos dignos, sim. Mas acontece que uma falta injustificada, nós falamos aqui de assiduidade, de dedicação. Uma falta não justificada, o cara vai, por algum motivo, um final de semana e aí extrapola um pouco e na segunda-feira não consegue, ter aquele compromisso de trabalhar. Esse adicional, você perde, o trabalhador perde quando falta. E perde durante 3 meses consecutivos. Aí é que está o fio da meada. Imagine que você, trabalhador que não tem um celular compatível, que não tem internet compatível, que trabalha muito distante, em cidades do interior muito distante, que talvez nem tenha celular, não tenha redes sociais, como recentemente a gente descobriu aí um ministro, Você que não tem redes sociais, você que não tem celular, você que não tem as condições adequadas para ter, porque isso é caro. Celular hoje de 2, 3 mil reais. Internet você tem que pagar ou então fazer aquele plano que mensalmente quando você recebe o salário você tem que ir lá pagar 20, 30, 40, 50 reais para você ter internet durante o mês todo. Digamos que você não tem essas condições, que você não consegue bater o ponto. A empresa vai lhe colocar falta. Como acontece em algumas empresas. A gente tinha uma empresa que trabalhava, eu vou trazer um exemplo aqui, você sabe qual empresa e qual local que eu estou falando. Que trabalhava nas escolas municipais, que o cara chegava, buzinava, pom pom, o vigilante não tinha tempo nem de abrir o portão, ele já botava o cartãozinho por debaixo da porta lá, da grade, está na falta. A falta fabricada, como a gente chama. Exatamente para impedir você, para retirar de você o adicional de boa permanência. Isso pode acontecer também. Imagine que você não tem um aparelho, que você não tem internet, que você não tem as condições de instalar, de acordo com a empresa. E a empresa diz, está lá escrito inclusive, que 30 dias é período de teste e que depois as cobranças virão, inclusive com punições, com suspensões, com as advertências e tudo mais. Aplique, fabrique uma falta, alegando que você não atendeu aquilo que a empresa determinou, que não instalou o ponto no seu celular, que não tinha internet para enviar para a empresa e etc. Nós estamos falando, companheiro, de 25%. Hoje, para quem já está com esses percentuais aí, hoje de 18 e 23, a partir de dia 1º de fevereiro passa para 22 em alguns casos, a gente está falando de 320 reais. Quando ele chegar a esse percentual de 25%, a gente está falando aí, vamos fazer uma conta arredondada, de 400 reais. Imagine o trabalhador que tivesse passado por uma situação dessa, 400 reais vezes 3. Nós estamos falando de 1.200 reais de um trabalhador. Isso num período de 3 meses. Porque se a cada 3 meses a empresa, melhor dizendo, fabricar uma falta para você, você praticamente leva o ano todo sem receber um centavo de boa permanência.
E uma falta apenas significa R$ 1.200 de um vigilante. De 10 vigilantes dá R$ 12.000. De 100 vigilantes, a gente está falando aí de R$ 120.000. E de 1.000 vigilantes, a gente está falando de R$ 1.200.000. Isso em 3 meses. Em 3 meses, em apenas 3 meses. Que irão para o cofre da empresa. Olha que a gente está falando de 10 vigilantes, de 100 vigilantes, de 1.000 vigilantes. A empresa tem um volume de mais de 5.000 trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente precisa ficar muito atento a essas questões. A gente precisa ter muito cuidado e muito zelo. Talvez a implementação desse ponto eletrônico de forma assodada, sem discussão nenhuma, sem chamar o sindicato para regulamentar, para estabelecer regra, para a empresa fazer o investimento, até porque o investimento vai estar previsto no contrato, a empresa já vai receber, obviamente, dos contratantes o valor referente a isso. Porque a empresa de segurança, companheiros e companheiras, você não sabe, não gasta R$ 1 do próprio bolso. Todos os custos e gastos de empresa de segurança são originários da empresa contratante. Ou seja, o contratante é quem paga todas as despesas, todos os custos que a contratada tem. Além de pagar todas as despesas, todos os custos, ainda lhe dá um dinheiro, né? A chamada taxa administrativa, taxa de lucro, para que você faça o gerenciamento dessa estrutura. A empresa que faz o gerenciamento dessa estrutura, e aí não é só a MAP, são todas as empresas de segurança no nosso segmento, obviamente, também todas aquelas que são prestadoras de serviço terceirizado. Além de receber do contratante todas as despesas, insumos, todos esses gastos, ela recebe uma taxa de lucro, uma taxa de administração para gerir toda essa estrutura, né? Imagine uma situação como essa ocorrer na MAP, e é um risco, pode ocorrer sim, porque é a empresa que obrigou o trabalhador a fazer acordo, trabalhador de 10, 15 anos, para ficar com os 20% do seu FGTS. E ele ficou mesmo, de forma, né, com a cara mais limpa, como dizia a minha avó no interior quando eu era menor. A cara lavada, né, se apropriou dos 20%. Então, ficar com o valor do seu intervalo entre a jornada, né, fabricar uma falta para tomar o seu adicional de boa permanência, para a gente não vai ser nenhuma novidade. A gente está chamando a atenção disso, a gente está preocupado, a gente quer orientar o trabalhador, não instale nenhum aplicativo de ponto eletrônico no seu aparelho celular pessoal. Exija da empresa que lhe forneça as condições adequadas para que você instale. Celular tem que ser da empresa, o aparelho, celular, seja o que for, qual tipo que for sendo usado. Como a gente está falando do REP A, o registro eletrônico de ponto alternativo, a gente fala obviamente de aparelho celular, tablet, etc e tal, né? Então, a nossa orientação aqui no Estado, o sindicato vai tratar especialmente disso a nível de Ministério Público, ou até mesmo a nível de Justiça, para barrar a instalação desse aplicativo no celular pessoal do trabalhador. E vamos ter muito cuidado. Vigilante que não tira horário de intervalo, não marca horário de intervalo na folha de ponto. O intervalo entre jornada é cobiça, porque a empresa, quando vai participar da licitação, mergulha, é o chamado preço inexequível, que a gente fala aqui, ou melhor, em uma linguagem mais comum, mergulha no preço, com valor a menor. O governo do estado, por exemplo, estabelece o valor limite. Hoje a gente tem o valor limite, me parece que R$ 12.500, né, em um processo de licitação de segurança e vigilância. Mas tem empresa que planilha 8 mil, 9 mil, 8.500. Diferença de 3, 4 mil reais para o preço do estado, porque esse valor ele vai precisar surrupiar, tirar, se apropriar, quebrar o trabalhador
vigilante ou a trabalhadora vigilante. Pois é, para suprir essa diferença de preço que eles apresentam. De 12 mil, 12.500 para mergulhar para 8, 8.500, 9, a diferença é muito grande. E essa conta não fecha de forma nenhuma. Por isso que muitas empresas não fecham. Porque vai retirando o trabalhador, retirando, chega um momento que não tem mais como retirar, né? E aí quebram, fecham porque não são preparados, não são administrativamente corretos, não são gestores, né, que têm a capacidade de manter uma empresa com as suas contas equilibradas, uma empresa solvente, né? Portanto, você, colega vigilante, sobre essa questão, vigilante da MAP em especial, ou qualquer outra empresa que instale ou obrigue a instalação do Happy Hour no celular pessoal do trabalhador, para além de usar o celular pessoal, usar a internet, né? Não marque intervalo entre a jornada, porque corre risco da empresa considerar que você está te retirando o intervalo e, portanto, não pagar. Além, obviamente, daquilo que foi falado aqui em relação às faltas, a possibilidade de fabricar falta. Adicional de boa permanência vai ser um dos adicionais mais cobiçados aqui pelos patrões de empresa de segurança do estado da Bahia, os piores patrões do Brasil. Fiscais, supervisores, assim como a gente descobriu aí um monte de gente vendendo vaga, né? Essa sem vergonhice que ocorre, principalmente no interior, cobrando 3 mil reais para botar a vaga para o vigilante. Fiscais, supervisores de interior aí. Na região de Ilhéus mesmo tem um aí que diz que está com uma avenida, né, de casa de aluguel, né, que obteve através desse tipo de comportamento. Vendedores de vaga, assediadores, um monte de assediadores, né? Isso que a gente precisa combater. E empresa de segurança com esse comportamento também, de colocar a falta, de fabricar a falta para se apropriar dos adicionais de boa permanência. Adicional de boa permanência é esse que vai para 25% logo no ano que vem. Esse ano já está passando para de 22%. Em alguns casos ainda continua recebendo, que são contrato antigo, 8,5%. Mas ano que vem unifica e todos os vigilantes do estado da Bahia passam a receber 25%. Aproximadamente, um cálculo que a gente faz aqui a grosso modo, aproximadamente R$ 400, e que será objeto de cobiça. Muita empresa cara de pau, muita gente aí sem vergonha, dono de empresa de segurança, fabricando falta para se apropriar desse valor tão importante para o trabalhador. Mas aqui na Bahia nós temos os piores patrões do Brasil. É o título muito bem dado, inclusive, a estes patrões que não respeitam você, trabalhador, que não respeita a sua dignidade e que tenta a todo custo sempre retirar uma pontinha. Vocês lembram antigamente, e aí eu quero que nós passamos por isso, eu quero só para concluir nosso bate-papo, quando o cartão era, a alimentação era um talãozinho de papel que vinham os cartões, né? Os tickets, chamado ticket, e o vale transporte também era de papel. O que tinha de gente descarado que chegava lá no meio do talão, tirava uma folha, 2 folhas, o vale transporte vinha faltando, e aí quando chegava rapidão lá, toma aqui vigilante, toma aqui, com a pressa danada. Quando o cara tinha esse comportamento, podia ter certeza que ia estar faltando 2, 3 tickets lá no meio, geralmente era na página do meio lá. Ó, eu tive muitos problemas porque eu sempre fui casca dura, né? E aí, meu amigo, eu tive muitos probleminhas por aí porque o cara não me quebrava não, viu? E se tirasse um talão eu ia na sede buscar na hora, né? Vale transporte da mesma forma. O vale transporte de papel, aquilo ali foi uma coisa, uma situação que deu muita dor de cabeça nas empresas de segurança, né? Aqui no estado da Bahia, acredito em todo o Brasil, porque lá fora também não é diferente não. Apesar daqui são os piores patrões, intitulado aqui com os piores patrões, inclusive nós vamos estar fazendo o troféu picareta, viu? Nós vamos fazer o troféu picareta aí pra gente oferecer anualmente aí a estes caras de pau que tanto atua no sentido de gerar pra gente um prejuízo enorme
a você, trabalhador e trabalhadora. Portanto, eu quero encerrar aqui. Eu sou Paulo Brito, presidente do nosso Cine Vigilante Bahia, né? Um sábado a gente tem aqui mais tranquilidade, diretamente do nosso estúdio, aqui está lá na sede do nosso sindicato, investimento que nós fizemos exatamente para ter essa possibilidade de conversar com você, trabalhador e trabalhadora, e dizer: estamos juntos. Aqui é sindicato de luta e categoria boa de briga, né? Muito obrigado a todos e fiquem de olho. Muito cuidado com o roubo de galinha.